Eu sou o André e vamos continuar estudando as parábolas de Jesus. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a famosa parábola do filho pródigo. Vamos lá para Lucas capítulo 15, versículo 27, que diz: Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volto para casa, esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, mata o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Esse texto é o finalzinho da história do filho pródigo. Nós falamos bastante sobre ela no nosso episódio passado. Se você não viu, veja. Mas aqui a gente vê um epílogo. A história já aconteceu. O filho pegou o dinheiro, esbanjou, percebeu a besteira que fez, voltou para casa, implorou perdão. O pai recebeu, ele foi perdoado, ficaram felizes e fizeram uma festa. Mas e depois disso? Porque os créditos ainda não apareceram, o filme ainda não acabou. Depois a gente tem aqui uma notinha de rodapé, uma ceninha pós-créditos. O filho pródigo já voltou para casa. Ele não é mais o filho pródigo, ele já é o filho que voltou à vida, alegre, que foi recebido, está lá dentro festejando. Mas, aparentemente, alguém não estava lá muito feliz com isso, que era o irmão dele. E esse finalzinho que a gente analisa aqui tem a ver com ele, o irmão do filho pródigo, que aparentemente era a pessoa que também precisava de um pouco mais de humildade na vida dele, também precisava entender algumas verdades ali naquela situação. Existe uma expressão que o pessoal usa às vezes na internet em inglês, que são os guardiões de portão. O pessoal fala isso de uma maneira brincalhona, lógico, né? Então, por exemplo, às vezes o cara gosta de Star Wars. E aí o outro vai lá e fala assim: eu assisti o filme de Star Wars, mas eu não achei tão legal. E ele fala: não, se você não assistiu os originais primeiro, se você não viu tal coisa, se você não fez tal coisa, você não é um fã de verdade. Porque os fãs de verdade são assim, 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 assado. E se você não é tão fã assim quanto eu. E às vezes eles não falam exatamente essas coisas, mas as pessoas agem desse jeito. E pode parecer um comportamento ridículo quando a gente está falando de Star Wars, ou qualquer outro hobby, ou qualquer outra coisa que você goste. Mas, por exemplo, eu gosto de videogame, e nossa, como eu vejo isso, o pessoal, eu joguei tal coisa e não gostei. A pessoa, não, mas você não fez direito, você nem sabe, nem chegou no nível tal, nem terminou o jogo para poder falar, né? E temos essas pessoas que parece que eles são os guardiões, as pessoas que estão ali para falar: não, você não pode falar isso, você não pode fazer isso porque você não é bom o suficiente, você não é dos verdadeiros, você não é dos nossos. E eles chamam, né, de uma maneira bem humorada, essas pessoas de guardiões do portão. Tem um portão do castelo e são as pessoas que ficam no portão falando: não, você não pode entrar no nosso clubinho exclusivo de fãs de Star Wars ou de jogadores de videogame, porque você não fez isso, 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 isso. Como se fosse uma coisa muito séria. Como se fosse uma coisa de vida ou morte. E o que esses guardiões de portão têm a ver com essa história aqui? Porque, assim como nessa história, muitas vezes, as pessoas que conhecem a Deus, eles decidem que eles precisam também virar guardiões de portões. Eles começam a achar que eles é quem tem que dizer quem é que é salvo e quem não é salvo, que nem os fariseus faziam. Os fariseus, eles achavam que eles eram espirituais e todos que não eram que nem eles, não eram. Porque eles eram os guardiões do portão. Eles impediam todos esses ímpios e pecadores e imprestáveis de entrar no reino de Deus. O que eles não entendem é que Jesus mostra várias e várias e várias vezes que Deus ama todos nós, esses pecadores, esses imprestáveis,
que não merecem entrar no reino de Deus, do mesmo jeito que os fariseus também não mereciam, mas pela graça de Deus, pelo perdão de Deus, a gente é recebido em amor. Nós somos perdoados em amor. E o filho pródigo aprende essa lição, ele percebe que o pai, ele não perdoa ele porque ele merece, ele perdoa por amor. O filho pródigo, ele entende a base da salvação, porque afinal de contas essa história toda que Jesus conta, ela ilustra, ela não é uma história real que aconteceu, é uma história para ensinar coisas pra gente. Então o filho pródigo, ele aprende essa lição de que ele só precisa voltar para casa e mudar de vida e se arrepender. E olha só, o pai está ali dando uma chance nova para ele. E quantas vezes Deus nos dá uma nova chance? Ainda bem que ele nos dá uma nova chance. Mas tem algumas pessoas que são que nem o irmão do filho pródigo. São pessoas que ficam assim, o cara vai lá, faz um monte de besteira, faz um monte de coisa errada e depois volta aqui e diz que se arrependeu. O cara vai preso, comete crime, faz isso, faz aquilo e depois quer pagar de arrependido. E esse cara, o guardião do portão 1, ele se acha o bonzão, ele se acha o espiritual, ele se acha melhor do que os outros. E como alguém que se acha melhor do que os outros, como guardião do portão, ele não vai deixar esses pecadores entrar. Mas o que ele não entende é que Deus quer que os pecadores sejam salvos. Deus quer que os imprestáveis, vamos dizer assim, né? Que os imprestáveis conheçam a Deus e se tornem prestáveis. Pessoas que podem não ser santas por si só, mas Deus as transforma e elas se tornam santificadas. Pessoas que não são perfeitas, mas que Deus, que é perfeito, perdoa essas pessoas. E então, a dívida que a gente teria, não temos mais. Imagina, se você tem uma dívida de R$1 milhão e por algum motivo você entra no banco para tentar negociar a sua dívida e eles falam para você que sua dívida foi perdoada, que alguém pagou tudo o que você devia, você não deve mais nada. Você se alegra, mas talvez alguém do seu lado vai ficar, isso não é justo, isso não é justo. E nessa história do filho pródigo, o pai tem amor para todos, o pai tem perdão para todos. E o filho número 2 ali da história só fica ali reclamando que isso não é justo. Porque ele tem sido um bom filho, ele tem sido fiel, ele tem trabalhado que nem um escravo. Que bom, porque o seu irmão chegou aqui agora há pouco e ele falou que se o pai quisesse literalmente transformar ele num escravo, por ele tudo bem, porque ele merecia depois de todas as besteiras que ele fez. Então você vê curioso, né? O pecador, ele chega lá e fala, eu não mereço perdão, me trate como se eu fosse um escravo. E o pai, representando Deus, não faz isso, ele perdoa completamente o filho. Já o filho número 2, ele fica se gabando de quem ele é, se gabando do que ele fez e se achando superior ao outro. E tem gente que ainda acha que ele está com a razão nessa história. Ele não entende que tudo que o irmão do filho pródigo fala e pensa não vem de Deus, não vem do amor de Deus, não vem do perdão de Deus. Vem do diabo, que se acha melhor, que quer o mal do outro, que não consegue se alegrar com a felicidade do outro. Isso vem do diabo. Por quê? Porque nessa parábola mesmo e na parábola anterior, a gente vê a palavra de Deus falando que Deus se alegra quando um perdido entra no reino dos céus. Quando um perdido se arrepende, há alegria, há festa nos céus. Isso é uma coisa que vem de Deus. Você se alegrar
quando uma pessoa que estava no caminho errado encontra o Senhor, em vez de ficar reclamando, de ficar querendo ser um guardião, falando que aquela pessoa não merece ser perdoada, que aquela pessoa não merece por causa disso, 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 você também não merece, eu também não mereço. Nenhum de nós merecemos. Mas aquela pessoa, o filho pródigo, ele entendeu, ele admitiu, eu não presto, eu preciso de perdão. Eu preciso do Senhor. No caso ali dele, Senhor meu Pai. No nosso caso, Senhor, nosso Pai Celestial. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Para de achar que você tem que ser guardião. Eu ser guardião do céu. Não posso deixar qualquer pessoa entrar na igreja. É para deixar qualquer pessoa entrar na igreja. Qualquer pessoa? Sim. A igreja é como um hospital. As pessoas que entram ali estão precisando de algum tipo de ajuda. Ah, não, essa pessoa, ela não está doente o suficiente. Eu estou mais doente que ela, eu mereço passar na frente. Por que as pessoas ficam competindo com tudo? Quer competir para ver quem é mais santo? Aí vai para o hospital, o cara quer competir para quem tem a maior tragédia. Em vez disso, você não pode só se alegrar, que nem Deus faz. Ficar feliz se alguém que estava perdido se encontra. Você não pode se alegrar se alguém que estava longe do Senhor volta e encontra o caminho para casa. Por quê? Porque eu e você, a gente não... A nossa situação não é a situação de alguém que fala eu sou perfeito, não tenho falhas. Não, muitas vezes a gente é o filho pródigo que volta para casa e pede perdão para Deus. Então nenhum de nós pode ficar se gabando do que fez e reclamando porque aquela pessoa ali, eu não acredito, depois de tudo que ela fez, agora tem que perdoar. Sim, tem que perdoar. Tem que perdoar, porque é isso que Deus faz. E Deus consegue perdoar aquela pessoa, você vai se esforçar para perdoar também. Eu não consigo, eu não perdoo aquela pessoa. Cuidado, hein? Cuidado. Jesus literalmente fala isso no finalzinho da oração do Pai Nosso. Que se você não aprender a perdoar as pessoas, Deus não vai te perdoar. Não tem simbolismo, não tem interpretação, não tem parábola, ele fala isso diretamente. Deus não exige nada de nós. A gente volta para casa como filho que fez tudo errado, ele nos perdoa. Mas nós precisamos aprender a perdoar também. Senão, em vez de ser o filho pródigo agora perdoado em casa, a gente vira o filho número 2, revoltado, pistola, que fica lá bravo do lado de fora, não consegue entrar na festa, não consegue se alegrar, porque não é justo o que está acontecendo. Ele não merecia ser perdoado. No fim da Bíblia, várias vezes a gente vê a salvação, o céu, o paraíso de Deus sendo referido como um lugar de alegria, um lugar de festa. Jesus mesmo conta várias parábolas se referindo, ao paraíso de Deus como uma grande ceia, um grande jantar, uma grande festa. E se você ficar que nem o irmão, do lado de fora reclamando e não entrar na festa, você está perdendo a festa do Senhor, a festa maravilhosa. Então, em vez de ficar do lado de fora revoltado, de braços cruzados, achando que você é o guardião do portão, tentando proteger Deus de não sei o que, com a sua falsa santidade, entra para a festa. Vem se alegrar também. Ai, mas não é justo que Deus perdoou tudo que aquela pessoa fez. Tecnicamente, não, que bom que não é justo, porque se Deus fosse 100% sempre justo, talvez ele não perdoasse a gente. Muitas vezes ele pensa assim, o que eu faço agora? Eu vou dar o que essa pessoa merece, e isso seria justiça, ou eu vou dar amor, carinho e compreensão e vou dar mais uma chance para essa pessoa? Que bom que Deus deu mais uma chance. Tem gente que às vezes fica falando, eu quero justiça. A gente deveria brigar menos pela tal justiça e um pouco mais
pelo amor. Porque é pelo amor, pela graça de Deus que a gente ainda está vivo. E não pela justiça das suas ações. Seja como o filho pródigo, que apesar de fazer besteira, voltou para casa e assumiu o erro e foi perdoado. Não seja que nem o irmão dele. Não fique de fora dessa festa. Não fique de fora dessa alegria que é estar com Deus. Que você tenha um bom dia, meu querido, minha querida. Fiquem com Deus, fiquem na paz e até a próxima. Bye, bye.